Você já teve a sensação de que a vida toda girou ao redor dos outros e quando você olhou para o espelho percebeu que esqueceu completamente de si mesma? É exatamente assim que começa a história de Jane Nichols. E pode ter certeza, antes de terminar, você vai rir, vai se reconhecer em algum momento e vai se perguntar por que levou tanto tempo para dar essa risada. A cena de abertura já entrega tudo o que você precisa saber sobre quem é Jane. Enquanto todo mundo dança e celebra em dois casamentos diferentes na mesma noite em Manhattan, ela está correndo de um lado para o outro vestida como madrinha, primeiro num vestido de um evento em Manhattan, depois trocando de roupa dentro de um táxi em movimento para chegar a tempo do segundo casamento no Brooklyn. Ela faz tudo isso sorrindo, sem reclamar, como se fosse absolutamente normal estar presente em dois casamentos ao mesmo tempo. E o pior é que para ela é normal mesmo. É nessa correria toda que Jane cruza o caminho de Kevin Doyle. Ele é repórter do New York Journal e está cobrindo um dos casamentos daquela noite. Enquanto Jane tenta participar da jogada do buquê, leva uma trombada de uma mulher desesperada para pegar o ramalhete e cai no chão. Kevin a ajuda a se levantar, divide um táxi com ela até em casa e os dois já começam do jeito que vão continuar, discutindo. Kevin acha que a indústria do casamento é uma grande farsa para tirar dinheiro das pessoas. Jane acha que casamento é sagrado e que ele é um cínico sem coração. Eles se separam sem muita cerimônia. Mas Kevin encontra a agenda de compromissos de Jane no banco do táxi e, ao invés de devolver logo, ele folheia o objeto curioso que está lotado de anotações sobre casamentos, vestidos de noiva e detalhes de cerimônias. No dia seguinte no trabalho, a vida de Jane parece perfeita na superfície. Ela é assistente de George, o chefe charmoso que comanda uma revista de esportes ao ar livre com foco em sustentabilidade. George é bonito, gentil, apaixonado por causas ambientais e completamente alheio ao fato de que Jane está perdidamente apaixonada por ele há anos. Todo mundo ao redor percebe essa paixão, menos George. É aquele tipo de amor silencioso e sofrido que acontece quando você acha que ser útil e essencial para alguém é o suficiente para eventualmente ser amado de volta. Mas naquela mesma noite, durante uma festa de noivado de uma colega de trabalho no escritório, acontece algo que muda tudo. A irmã caçula de Jane, Tess, chega de Milão, onde trabalhava como modelo. Ela é jovem, deslumbrante, despreocupada e absolutamente irresistível, e em questão de minutos, George a conhece, dança com ela e o interesse nos olhos dele já diz tudo. Jane assiste a tudo com aquele sorriso colado no rosto que esconde um coração se partindo por baixo. Tess vai morar temporariamente no apartamento de Jane, e enquanto as duas colocam a conversa em dia, elas olham para a foto de casamento dos pais. A mãe delas morreu quando eram novas, e aquela fotografia, com a noiva num lindo vestido antigo, numa pequena casa de barcos ao pôr do sol, é quase sagrada para Jane. Ela sonha em usar aquele vestido um dia. Tess olha para a foto e acha o vestido ultrapassado. Esse detalhe, aparentemente pequeno, vai ser importante mais tarde. Os dias que se seguem são uma tortura suave para Jane. Ela assiste Tess e George se apaixonando cada vez mais enquanto ela corre para planejar os detalhes de todos os outros casamentos que acumula na agenda. Kevin começa a aparecer por perto, devolvendo a agenda, fazendo perguntas, sendo irritante do jeito charmoso que ele tem. Ele está escrevendo uma matéria sobre casamentos para a seção de comprometimentos do jornal e enxerga em Jane a protagonista perfeita de uma história sobre a madrinha eterna que nunca foi a noiva. Kevin convence Jane a mostrar seu armário secreto. E esse armário é uma obra de arte da dedicação abnegada. 27 vestidos de madrinha pendurados lado a lado, cada um representando um casamento diferente onde ela esteve presente. Vestidos de todas as cores, formatos e estilos imagináveis. Tem vestido gótico, tem kimono, tem um modelo de faroeste, tem um que parece uma fantasia de sereia. Kevin fotografa cada um deles enquanto Jane os experimenta para ele. E os dois riem juntos pela primeira vez. Há algo acontecendo ali, mas nenhum dos dois quer admitir. E então chega a bomba.
Tess e George anunciam o noivado após apenas algumas semanas juntos. A festa é rápida. O casamento vai acontecer em 3 semanas e quem vai organizar tudo? Jane, claro. Ela aceita porque é o que ela sempre faz. Ela coloca as necessidades dos outros na frente das dela com uma naturalidade que chega a doer de assistir. O que Jane não sabe é que Tess está construindo o relacionamento em cima de uma série de mentiras bem calculadas. George é apaixonado por natureza, por animais e tem um estilo de vida vegetariano bastante sério. Tess fingia ser vegetariana, adorar o cachorro dele chamado Gatsby, ser apaixonada pelas mesmas causas que ele. Na realidade, Tess come churrasco, tem medo de cachorro e a única causa que ela abraça de verdade é a própria conveniência. Enquanto isso, Kevin e Jane começam a passar mais tempo juntos por causa dos preparativos do casamento. Eles vão até Rhinebeck, no interior de Nova York, buscar materiais para a cerimônia. No caminho de volta, o carro para na chuva. Presos numa estrada sem sinal, os dois acabam num barzinho local bem simples, aquele tipo de bar com décadas de memória nas paredes. E ali acontece uma das cenas mais divertidas e gostosas do filme. Os dois começam a beber, o astral sobe e de repente estão em cima do balcão cantando Benny and the Jets, da Elton John, para todo o bar. A multidão canta junto, todos riem e quando a música termina, Kevin ajuda Jane a descer do balcão. Nos seus braços, ela confessa que ele uma vez a fez chorar de verdade numa cerimônia. Eles se beijam e passam a noite juntos dentro do carro, como dois adultos que finalmente pararam de fingir que não gostam um do outro. Na manhã seguinte, enquanto os dois tomam café num restaurante esperando o reboque, uma garçonete reconhece Jane. Ela corre até o balcão e traz um jornal. E ali, na capa da seção de comprometimentos do New York Journal, está a matéria de Kevin, com as fotos de todos os 27 vestidos, com detalhes da vida pessoal de Jane, com o tom de quem expõe uma excentricidade para entreter o público. A matéria foi publicada sem o conhecimento de Jane. Mesmo que Kevin tivesse pedido à editora para segurar o texto enquanto o reescrevia de forma mais generosa, Jane se sente completamente traída. Ela entregou histórias pessoais, vulnerabilidades, memórias, enquanto ele estava colhendo material para uma matéria. Ela foi a madrinha da matéria dele e nem sabia. Os dois brigam feio, e o que estava começando a florescer morre antes de ter chance. Mas as complicações não param por aí. Quando Jane descobre que Tess rasgou o vestido de casamento da mãe delas para remodelar como seu próprio vestido de noiva, algo que era apenas mágoa vira explosão. Aquele vestido era um símbolo. Era a última coisa concreta que conectava Jane com a memória da mãe. E Tess cortou o tecido sem pensar 2 vezes. Ainda assim, mesmo brava com a irmã, Jane continua ajudando com o casamento. Porque é isso que ela faz. Mas quando Tess a pressiona a fazer uma apresentação de slides para o jantar de ensaio e insiste que Jane leia apenas um roteiro que ela mesma escreveu, algo em Jane decide que chega. Ela prepara a apresentação, e quando as imagens aparecem na tela do jantar, não são as fotos romantizadas que Tess havia pedido. São fotos de Tess comendo costela com o anel de noivado na mão. Tess levantando o gato de George pelos pés, com uma expressão de quem nunca tocou num animal na vida. Tess recuando assustada de Gatsby, o cachorro adorado de George. Cada imagem desmonta uma mentira que Tess havia construído. George assiste tudo em silêncio, e o casamento é cancelado. O desfecho com George acontece de um jeito que é ao mesmo tempo engraçado e libertador. Depois de toda a confusão, George chama Jane no escritório e, sem perceber o quanto isso revela sobre a dinâmica dos dois, diz que adora ela porque ela nunca diz não. Naquele exato instante, Jane se lembra de que Kevin havia dito exatamente a mesma coisa, só que como crítica. Ela olha para George e percebe que aquilo que achava ser amor era na verdade conforto, era hábito, era a segurança de um afeto que ela criou na própria cabeça. Ela pede demissão. E antes de sair, experimenta beijar George. Nada, nenhuma faísca. Ela vai embora sorrindo. Jane vai atrás de Kevin. Ele está cobrindo mais um casamento, desta vez num barco.
Ela chega, sobe no palco na frente de todo o público reunido e, com aquela mistura de nervosismo e coragem que só aparece quando você finalmente para de se esconder, confessa que está apaixonada por ele. Kevin, no meio da plateia, a observa em choque. Ela termina o discurso, sai do palco de forma constrangedora, tentando encontrar a saída de trás do barco, e ele vai atrás dela. Eles se beijam do jeito que os dois sempre souberam que iam se beijar. O filme termina 1 ano depois, na praia, com o casamento de Jane e Kevin, e a cena final é simplesmente perfeita. Quando a câmera recua, revela que as madrinhas de Jane são todas as noivas dos 27 casamentos em que ela esteve, cada uma vestindo exatamente o vestido que Jane havia usado na cerimônia delas. O vestido gótico, o kimono, a fantasia de faroeste, o modelo de sereia, todos ali na praia, como uma homenagem viva a todos os anos que Jane colocou os outros em primeiro lugar. Desta vez, finalmente, era a vez dela. Vestida para casar não reinventa a comédia romântica, mas faz algo que poucos filmes do gênero conseguem com tanta leveza e honestidade. Ele fala sobre o custo real de ser sempre a pessoa que cuida, que organiza, que abre mão. Fala sobre a diferença entre amor verdadeiro e o conforto de uma fantasia construída ao longo dos anos. E lembra, de forma bem humorada e com muito charme, que antes de dizer sim para todo mundo, você precisa aprender a dizer sim para si mesma.